E para nós oficializarmos a abertura do evento da manhã de hoje, eu convido neste momento o senhor Moacir Petroni, presidente da nossa FESP, para que aqui possa dirigir algumas palavras a todos nós. Vamos envolvê-lo com os nossos aplausos. Um bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja conosco, agora e sempre. Em mais uma oportunidade, aqui estamos para a abertura de mais um evento nesta casa, que leva a nos instruir sobre a doutrina. Estamos aqui com o nosso companheiro Alberto Calvo, doutor Alberto Calvo, grande conhecedor da doutrina espírita, por isso mesmo ele foi convidado para nos ajudar nesse encontro, e a professora Silvia, também diretora da nossa área de infância, juventude e mocidade, com o brilho da sua inteligência, vai nos ajudar muito a nos instruirmos. Aliás, Kardec, muito sabiamente, ele disse: espírita, amai-vos e instruí-vos. Quer dizer, nós temos que estar constantemente nos aprimorando, aprendendo um pouquinho mais. E Emmanuel mesmo já nos disse que eles, os mentores do plano espiritual, não detêm todo o conhecimento. Há coisas que ainda não chegaram ao seu entendimento. Imagine nós, que ainda estamos engatinhando no aprendizado. Então, é importante não perdermos uma só desses encontros, desses pinga-fogos, porque ele vai nos trazer perguntas das mais diferentes, em assuntos que nós nem estávamos pensando. E, finalmente, vamos lembrar Jesus, que ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Vejam bem, ele não quer um amor comum, um amor qualquer, é o amor que ele tinha. Vamos imaginar a excelsitude desse amor, a grandeza desse amor. É esse amor que Jesus quer em nosso coração, e com esse amor vamos envolver os nossos companheiros, que vão nos dar uma brilhante manhã. Um bom dia a todos. Então já podem começar a fazer as perguntas, e para iniciarmos eu vou fazer uma pergunta a cada um dos dois componentes que estão participando do Pinga Fogo. Inicialmente, para a professora Silvia, queria fazer uma pergunta. Quando nós temos um filho um pequeno em casa, qual seria a idade que ele poderia começar a aprender dentro das escolas, na parte da infância, na parte evangélica, e qual o caminho que deve tomar? Bom dia a todos, muita paz, que Jesus nos envolva nessa paz. Eu gostaria que todos saíssem daqui bastante satisfeitos com todas as respostas. Que Jesus nos ajude. Quem tem uma criança em casa e queira trazer para a evangelização, a idade ideal é de 3 anos para cima. É importante fazê-lo, porque nós que somos espíritas sabemos que as crianças são espíritos milenares, que vêm com muitos problemas a ressarcir, a resolver. E é somente através da educação espírita que essa criança poderá receber esses ensinamentos. Alguns poderão perguntar: por que tão pequena? Mas nós sabemos que no Livro dos Espíritos, numa resposta a Kardec, eles nos informaram que essa idade é a mais acessível para que as crianças aprendam realmente os novos valores da reencarnação. Dr. Calvo, por que a divulgação do Apocalipse ou profecias pode levar algumas pessoas ao suicídio? Qual a opinião do Espiritismo? Ocorre que as pessoas, se elas tiverem algum tipo de obsessão que estejam lhes dando assim um sentimento de perseguição, quer dizer, aquilo que nós chamamos sentimento persecutório, muitos chegam até um verdadeiro delírio persecutório, que é insuflado por espíritos obsessores. Sem dúvida, estas pessoas são mais predispostas ao suicídio. Por outro lado, também nós temos que entender que geralmente quando uma pessoa é tomada de um intenso remorso, é porque ela entende, compreende o erro grave praticado, às vezes até um erro irreparável,
pelo menos no que diz respeito à vida material momentânea, a de agora, ou da época que as coisas sucedam. Então, geralmente o impulso é da pessoa se autocastigar. E como o castigo maior que uma pessoa entenda que possa ter é a perda de sua vida, então ele vai e se suicida. Quer dizer, é uma maneira de se autoimolar, simbolicamente, como se estivesse com isso, querendo se redimir dos graves erros praticados. Porque, sem dúvida nenhuma, numa época apocalíptica, em que haverá uma transformação radical, em que o joio será separado do trigo, as pessoas que não pautaram as suas vidas, ou que não pautarem as suas vidas pelo Evangelho de Jesus, ou até mesmo por postulados sagrados, benéficos de muitas outras religiões, sem dúvida nenhuma, elas serão tomadas de pânico intenso, e como uma espécie de temor de graves sofrimentos, elas também tendem a se autoimolar, como se através da morte do corpo elas pudessem serem liberadas de um castigo ou de uma provação violenta a que elas não estão dispostas a aceitar. Também, por outro lado, nós sabemos em psiquiatria que o suicídio, além de uma autoagressão, ele também é a expressão de uma heteroagressão. Quer dizer, quando uma pessoa está com raiva de outra, ela pode, como se fosse uma agressão a essa outra pessoa, ela vai e se suicida. Muitos filhos que se suicidaram como uma espécie de castigo para os próprios pais. Filhos que se sentiram preteridos, abandonados, desprezados ou injustiçados, e que começaram a ter mágoa profunda dos pais, eles podem ser levados ao suicídio como uma espécie de castigo para os próprios pais, sabendo o desgosto que vão causar. Muitos jovens que estão nas drogas, que nada mais é do que uma espécie de suicídio lento, é justamente para causar uma mágoa profunda aos pais, como uma espécie de desforço pessoal, como uma espécie de vingança pessoal por aquilo que eles acham que os pais têm feito de mal a eles, ou por não lhes darem atenção, ou por tratá-los mal, ou por desprezá-los, ou por não aceitá-los. Então, nós temos que ver também, atentar para um aspecto da coisa. Não é necessário que uma coisa seja verdadeira, desde que ela pareça verdadeira. Então, quando um filho entende que os pais não são bons, que os seus pais não são bons, que os seus pais não lhes querem bem, que os seus pais os desprezam, ou que os seus pais os rejeitam, embora isso possa não ser verdade, tudo se passa na cabeça do indivíduo, do filho, do jovem, da criança, tudo se passa como se fosse verdade. Então eles vão partir sim para determinadas atitudes, inclusive até o suicídio, ou aquele suicídio lento das drogas, ou do álcool, justamente como uma espécie de desforço pessoal, de castigo para os pais. Por isso que os pais têm que lembrar que os filhos podem ser drogados ou podem ser alcoólicos, mas acima de tudo e antes de tudo são seus filhos, e precisam ser amados, mas com amor intenso e muito intenso. Professora Silvia, nós chegamos aqui e encontramos na casa espírita seriedade, disciplina, mas pouca alegria. Porque na maioria das casas espíritas dizem que nós não podemos ser alegres, e se somos criticados, porque dizem que os espíritas precisam ser sisudos, sem alegrias e vazio. Nós, aqui da FEESP, não encontramos essa tristeza pelos corredores, nas salas de aula, muito pelo contrário. Aqui existe muita alegria, dentro da nossa área de infância, juventude e mocidade, todos incondicionalmente são alegres, porque fraternos, não é? A própria doutrina, os ensinamentos de Jesus nos ensinam a ser alegres. As pessoas deprimidas são aquelas pessoas que ainda não encontraram a maturidade espiritual, ainda não encontraram o consolo da doutrina.
Por isso que na maioria das salas de aula, na maioria dos departamentos da FIESP, nós encontramos alegria, sim. É importante entender que todos nós estamos aqui neste mundo de expiação e provas e não temos toda a felicidade do mundo. Mas, se nós compreendermos direitinho os ensinamentos da reencarnação, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, a nossa finalidade de vida, que é a evolução, todos nós, se nos dedicarmos um pouco mais aos nossos semelhantes, com certeza teremos mais alegria no nosso rosto, mais serenidade, embora nossos problemas nem todos estejam resolvidos. Portanto, isso é uma questão de compreensão dos postulados básicos da nossa doutrina e também, por que não dizer, da caridade que estejamos prestando, colocando em prática os ensinamentos do Mestre. Deputado Alberto Calvo, qual é a sua posição em relação ao tráfico de drogas e aos traficantes? Nós estamos numa época que é apocalíptica, realmente é uma época apocalíptica. Nós estamos caminhando com celeridade para a mudança de posição, de missão do próprio planeta Terra, que vai se transformar para um plano de expiação e de provas, de reciclagem moral, para um plano de regeneração. Então, as trevas, sem dúvida nenhuma, estão assodadamente, estão jogando tudo que tem no sentido de manter o status quo, quer dizer, de inferioridade moral do homem encarnado na Terra. E também, por outro lado, para desestabilizar a tranquilidade de pais, de mestres, de tutores e de pessoas que se interessam pelos seus semelhantes. Desestabilizam como? Causando justamente esta tremenda perturbação, que é de um pai saber que o seu filho está no crack, está na cocaína, está no LSD, ou está na heroína, ou está no álcool. E com isso desestabiliza a família inteira. E com isso, obviamente, leva as pessoas a estando desesperadas, também entrarem por sua vez sob pressão dos obsessores, e se tornam sim até instrumento de obsessores. Quantos pais e quantas mães que estão aí numa depressão violenta, alguns inclusive descrendo até de Deus e de tudo, por terem esses problemas na família. Então é uma ação das trevas, sem dúvida nenhuma. Agora, nós teremos que pensarmos o seguinte: o nosso dever é darmos bons exemplos aos nossos filhos e aos filhos alheios. Essa é a primeira condição. Segunda, é termos muito amor pelos nossos filhos, como também pelos filhos alheios. Terceira condição é orar, e orar muito, para podermos manter a celeridade, quer dizer, o progresso do planeta, no sentido de que a somatória das vibrações, do nível vibratório de cada criatura, possa dar uma somatória vibratória do planeta que facilite o mais depressa possível a transformação do nosso planeta. Professora Silvia, o que se pode e o que nós estamos fazendo para educar, segundo o Espiritismo, a mocidade do Brasil? A mocidade do Brasil precisa realmente enfileirar-se na religião. Principalmente nós acreditamos nesta religião sem rituais, nessa religião que realmente esclarece e que coloca o jovem a par do seu passado, do seu presente e do seu futuro. É importante para o jovem sentir-se apoiado pelo adulto, mas é importante também que ele desfaça todos os problemas que trouxe do passado através do conhecimento de si mesmo. Santo Agostinho,
nos recomenda, no Evangelho segundo o Espiritismo, a prática da meditação diária. Nós, com a mocidade, estamos tentando todas as maneiras possíveis para que os jovens se sintam mais fortalecidos, que amadureçam e consigam retirar as mazelas que já vieram do passado. Por isso, já desde os 16 anos, nós os colocamos no curso preparatório, um curso bastante aprofundado da doutrina, onde se discute todos os problemas atuais, como aborto, estupro, sexo, eutanásia. E ele tem também bastante apoio e respaldo numa parte onde nós chamamos de integração social, que eles ficam praticamente a tarde toda do sábado, da 1h até as 8 da noite. Nesse período, eles se utilizam da música, do teatro e de outras atividades que os ajudem a assimilar melhor o conteúdo da doutrina espírita, porque a doutrina por si só é educativa. As parábolas do Mestre, todas elas contêm a essência de tudo aquilo que nós precisamos para a nossa evolução. E depois eles fazem um trabalho de caridade, visitando idosos, dando a sopa para indigentes aqui na própria casa. Nós acreditamos que sem a prática não existe nenhuma teoria que possa ser assimilada. E na máxima de Kardec, fora da caridade não há salvação, acreditamos que para o jovem espírita, para que se engrosse as fileiras dos jovens dentro do espiritismo, é preciso que os adultos, os pais, se conscientizem de que o espiritismo é como um remédio. Quando nós precisamos dar esse remédio ao nosso filho, nós colocamos esse remédio pela garganta abaixo, porque é necessário, porque ele precisa melhorar. Nós espíritas precisamos entender que a educação espírita é o remédio, é a necessidade da alma, porque senão encontrarão muitos conflitos pela frente, fugirão para as drogas, que é uma fuga, é um suicídio, como foi dito pelo Dr. Calvo, e nós temos a obrigação de que antes de esses alunos chegarem à mocidade, nós procurarmos fazer com que essas crianças entendam realmente o valor da vida, o porquê estão aqui, e conhecer as leis divinas, que não devem ser transgredidas, porque causarão sofrimentos. Dr. Calvo, qual a sua proposta em relação às crianças que se encontram simplesmente jogadas nas ruas e sem nenhuma motivação para viverem? Bem, primeiro eu sou contra essa política em relação à criança de dizer que a criança deve fazer o que bem entende e devem escolher qual a vida que devam levar. Mesmo porque a criança não é um espírito já, de um modo geral, já é um espírito antigo, é um espírito que viveu muitas encarnações e é um espírito que tem a sua somatória de qualidades e defeitos. E as mais das vezes, inclusive, são espíritos que não primaram assim no passado por um excelente comportamento. Então, por afinidade ou por provação, por transgressão de leis, da lei de causa e efeito, da lei do amor universal, reencarnaram em famílias desajustadas. E desta maneira, essas crianças então querem sair do domínio dos pais, ou daquela situação, entendendo que estando nas ruas tem liberdade para fazer o que bem entende, e com isto o que é que acontece? Ocorre que estas crianças ainda são, do ponto de vista de espírito encarnado, estas crianças ainda são imaturas, elas não têm informações no seu cérebro suficientes
para poder decidir, para poderem decidir com acerto, com precisão, qual seria a melhor conduta, qual seria a melhor coisa para eles, tanto no imediato, como no curto, no médio ou longo prazo. Pensam, elas agem assim, uma espécie de instintivamente, vão para as ruas. E a política atual é esta: não se força a criança, não se procure de alguma maneira impor à criança qual deva ser o seu comportamento, deixe a criança livre, e por isso se reconhece o direito que elas têm de estar na rua. Na rua, obviamente, elas não têm instrução, não têm orientação, não têm esclarecimento, ao contrário, estão à mercê de adultos corruptos e corruptores, que até estupram estas crianças e que as mantêm sob seu domínio, para que elas sirvam de arreglo, quer dizer, de desculpa para os crimes, os seus próprios crimes, isto é, os crimes dos próprios adultos. Eles carregam estas crianças nos assaltos, para depois, quando eles matam, dizerem que foram as crianças, porque nós sabemos pela nossa lei, as crianças e os adolescentes são inimputáveis. E isto, infelizmente, é a mesma coisa que pegar uma pessoa completamente sem informações, completamente sem informação, e deixá-la à sua própria sorte, sem educá-la, sem orientá-la, sem nada. Depois, outra coisa: se Deus criou a família, é porque é importante que os espíritos reencarnados, quando na infância e na adolescência, tenham um tutoramento adequado para o quê? Para não reprimir, mas pelo menos sublimar as suas imperfeições e ao mesmo tempo desenvolver, incentivar as suas qualidades. Mas fora de casa, fora da família, na rua, acontece exatamente o contrário. As suas qualidades se tornam embotadas, ficam embotadas exatamente pela emulação, pelo exemplo que vão ter de maiores que estão também nas ruas e que são pessoas desorientadas, desarvoradas e de mau caráter. E os seus defeitos, aqueles que trouxeram de outras encarnações, vão ser estimulados, exacerbados, e isto é um crime. Eu sou contra esta política governamental que mantém as crianças nas ruas. Elas devem ser tiradas das ruas e devem ser colocadas em famílias que queiram adotá-las, e se as suas próprias famílias não as quiserem, e se as suas próprias famílias quiserem, temos que orientar estas famílias e dar-lhes condições de poder ter essas crianças no lar, orientá-las, tutorá-las e esclarecê-las. Isso é a minha opinião pessoal. Professora Silvia, será que o Cristo, naquele grau de evolução, ele teria pronunciado as seguintes palavras: afasta-te de mim este cálice? Outra: Pai, por que me abandonaste? Ou isso daí será algum erro de tradução? Não vamos agora aqui, nesse debate, ficar julgando esta ou aquela passagem do Evangelho. Importante é sairmos daqui nutridos com esse mesmo Evangelho, não é? Mesmo porque as respostas têm que ser curtas, e aí nós teríamos que dar uma resposta muito grande para essa pergunta. A verdade é que Jesus, em todos os seus atos, ele nos ensinou com exemplos. Ensinou que quando nós estamos aqui na Terra, é que realmente nós vamos provar se nós conseguimos evoluir ou não. Se isto aconteceu com Jesus, ele mostrou que tinha um corpo de carne, porque era um espírito evoluído. Jesus nos diz, Emmanuel, que é o espírito mais evoluído que já esteve aqui na Terra. Diz mesmo que quando a Terra se desprendeu do Sol, Jesus já era um espírito elevado. E por ordem divina é o governador do nosso planeta. Então, todos os exemplos do Mestre nos chamam a atenção para que nós tenhamos o cuidado de não perdermos uma reencarnação. Jesus não teria vindo dar tantos ensinamentos se, como dizem alguns espíritas,
deixa um pouco de sofrimento para a próxima reencarnação. Eu vou fazer determinadas coisas na próxima reencarnação. As mensagens que têm sido dadas por espíritos a médiuns de grande bom senso nos mostram que está muito difícil de reencarnar, que as filas estão enormes. Por quê? Porque nós podemos evoluir sim na espiritualidade, mas é aqui, no corpo de carne, que nós precisamos realmente aprender, expiar os nossos defeitos, os nossos vícios do passado. Jesus, sempre com essas palavras, tenham sido elas ditas, se referia ao Pai, se referia a Deus, como um Pai de misericórdia, um Pai que nós podemos elevar o nosso pensamento em prece, orar, pedir e agradecer, porque é um Pai de misericórdia, que entende que se as nossas tentações, nós caímos nas tentações do mundo, nós temos sim condições de nos levantarmos e pensarmos que tudo que nós fizemos de errado ficou para trás. Vamos viver daqui para frente. Daí sim seremos mais alegres, mais felizes. Tenhamos mais fé realmente, como Jesus se referia a Deus, pedindo sempre nas nossas orações que nos proteja, que nos ampare, e assim seremos mais felizes. Dr. Calvo, qual é a sua visão espírita diante do HIV, ou melhor, da síndrome da AIDS que estamos vendo nessa época? Bem, ocorre que nós temos um evangelho, nós temos um ensinamento do Cristo, e nós temos ensinamentos dos profetas também, e nós temos os ensinamentos da própria vivência, da própria vida, que nos diz como devamos proceder. Todavia, de repente, nós começamos a substituir, a entronizar, ao invés de termos no altar de nossos corações e de nossas mentes o próprio Cristo ou Deus, o que nós estamos endeusando é o sexo. Então o sexo de repente passou a ser a mola mestra do mundo. Só se pensa nisso, só se fala nisso, só se vive em função disso. E as maiores pesquisas e os maiores empenhos dos produtores de filmes, dos produtores de televisão e dos produtores de teatro, e como também até dos jornalistas, de um modo geral, não todos, é justamente ressaltar o sexo e a importância do sexo. Quer dizer que nós estamos polarizando a nossa mente, a humanidade está sendo levada a polarizar a mente somente no sexo, fixando no sexo, quer dizer, o sexo é o mais importante, o sexo é o sal da terra. Eu tive um mestre, um professor, quando eu era um médico, que era professor de medicina, que ele era assim, também um indivíduo tinha sua mente polarizada no sexo, só pensava nisso. E aí de repente ele ficou impotente, nessa época não tinha Viagra, não tinha nada. O que ele fez? Se deu um tiro na cabeça, se matou. Por quê? Que diz, olha, um homem que não tem potência, ele não presta para mais nada. Quer dizer, que a finalidade da vida material, que é do aprimoramento do espírito, e é o de, com bastante humildade, suportar as provações e procurar superar as deficiências que venham por obra da lei de causa e efeito, a pessoa então pensa, bom, a vida mesmo, o importante da vida e o principal é o sexo, e é o que está acontecendo atualmente. Mas isto também é uma obra das trevas, porque é para poder diversificar, disfarçar, tirar o pensamento do homem das coisas mais importantes, que é a sua evolução espiritual, e colocá-la simplesmente numa função que é puramente fisiológica. É bem verdade que esta função psicológica, fisiológica, que ela é bem verdade que ela pode ser sublimada pelo amor, mas geralmente o que se faz é o sexo pelo sexo. Então veio esta coisa que Deus procura segurar as pessoas, e de alguma maneira surgiu agora a AIDS,
No sentido de quê? De segurar as pessoas. Mas o que as pessoas fazem? Procuram todos os meios para ludibriar esta providência que Deus tomou para fazer com que as pessoas sejam mais comedidas nas suas ações. Professora Silvia, eu acho que Deus quer que eu sofra, porque eu tenho 16 anos e eu ia entrar para a mocidade, mas fiquei com vergonha, pois estou grávida e meus pais querem que eu tire a criança. O que eu faço? Querida jovem, nós não sabemos quem é, mas parabenizamos pela coragem de ter vindo aqui, expor o seu problema e confiar. E não ter feito ainda nenhuma bobagem no sentido de cometer um aborto. O aborto é criminoso. O aborto está contra as leis divinas. Na lei de reprodução, entre o aborto, eutanásia, suicídio, todos contra a lei divina. E quando nós nos deparamos e fazemos algo contra essas leis divinas, nós sofremos muito, muito mais do que aqueles sofrimentos que porventura tenhamos que enfrentar aqui na terra. O sofrimento é muito grande daquele que comete o aborto, daquela menina ou aquela mulher e também dos seus familiares que a induzem a isto. Por isso, graças a Deus, ainda não foi cometido este aborto. E se você veio procurar ajuda nesse pinga-fogo, pode ficar tranquila, nós estaremos à disposição no 4º andar, todos os dias. Se preferir amanhã, especialmente amanhã segunda-feira, a partir das 2 horas, estaremos lá no 4º andar, sala 41, para conversarmos e para conversarmos também com a sua família. Os jovens não devem se sentir à margem da sociedade quando cometem um erro. Infelizmente, como disse o Dr. Calvo mesmo, o sexo está muito liberado. Não se dá uma educação verdadeira em relação ao sexo. Os pais estão relegando a educação do sexo às escolas. As escolas procuram sexólogos que são a favor do aborto. Ensinam os jovens a melhor maneira de se relacionar sexualmente. E o que acontece? A promiscuidade. O que acontece? Os sofrimentos de uma gravidez inesperada numa idade ainda tenra. O que acontece? Esta menina que deve estar desesperada, mas que graças a Deus nos procurou. Tenha confiança, nos procure realmente, nós temos uma equipe de espíritas de bom senso, nós temos muito da codificação para te dar, para que você compreenda que tudo que você tiver que enfrentar, mesmo que seus pais queiram fazer este aborto, mesmo que a sociedade onde você viva queira fazer este aborto, queira fazê-lo, fica muito melhor o teu sofrimento em aguentar tudo isto, se você estiver equilibrado o suficiente para aguentar. Não se preocupe, todos os jovens que cometeram desatinos podem sim chegar até a mocidade. Não tenham vergonha não. Nós temos psicopedagogos, psicólogos, professores, pessoas maravilhosas, amorosas que conhecem a doutrina, que poderão elucidá-los. Não tenham vergonha deste mal. Não vá agora, por este motivo, ficar à mercê de pessoas que vão usar, ou vão te usar na sociedade. Tenha confiança na doutrina e naqueles companheiros da FESP que irão te ajudar com certeza. Dr. Calvo, por que a maioria dos simpatizantes do espiritismo, ou mesmo espíritas, são infelizes ou encontram muitos obstáculos na vida?
quanto a serem felizes, eu tenho a impressão que é justamente por encontrarem muitos obstáculos na vida. Bom, existe uma parte da infelicidade, da pessoa se sentir infeliz, também é uma espécie de uma reminiscência do passado, porque nós viemos de lugares melhores e fomos colocados no planeta de expiação e de provas para podermos nos reajustar. E de vez em quando aflora a nossa mente, ainda que subconscientemente, mas cutucando o nosso consciente, aquelas lembranças de dias em que nós estávamos vivendo sob a égide do amor universal e que depois fomos banidos. Então obviamente que vem uma sensação de infelicidade, porque estamos, afinal de contas, por nossa culpa, né? Apenas por nossa culpa, fomos transladados para um planeta inferior. Então vem a infelicidade. Agora, quanto a terem sofrimentos e terem percalços, terem provações, ora, sem dúvida nenhuma, quem está melhor preparado, quem recebe melhores orientações, melhores esclarecimentos, como é no caso, por exemplo, o Espiritismo, tem melhores condições para suportar as provações ditadas e geradas pela lei de causa e efeito em função dos desacertos das encarnações passadas. Então, obviamente que Deus libera um pouco mais. É por isso, porque se ao que mais, geralmente ao que mais recebe, mais será pedido. Quer dizer, ao que mais recebe conforto, orientação, esclarecimento, mais será pedida a paciência, a humildade. É isto, porque a paciência e a humildade são duas virtudes muito agradáveis a Deus, e é uma das coisas que nós menos temos. E é aí que Ele quer ver, Ele nos dá tanto, olha aí o Espiritismo, nos dando todas as coordenadas, para que nós possamos então ter segurança, realmente segurança, naquilo que nos dizem, quanto da vida após o desencarne, quanto à vida em planos melhores, mais felizes. Então tudo isto nos é colocado, nos é dado, e em contrapartida nós temos que demonstrar a nossa humildade e a nossa paciência, crendo piamente que Deus não nos dá nada além das nossas forças, e não nos dá nada além daquilo que realmente esteja de acordo com a pressa que Deus tem para que nós possamos voltar para a nossa caminhada junto dele, que é justamente de onde nós viemos. Professora Silvia, 2 perguntas. A criança nos primeiros anos de vida, ela tem condições de lembrar-se de encarnações passadas? Segunda, e o que é o sonambulismo na criança? A criança em idade muito tenra, ela ainda, se a encarnação, nos informam os espíritos, for uma encarnação em que ela ficou pouco tempo na erraticidade, isto é, na vida espiritual, não no erro, na vida espiritual, erraticidade é um nome que se dá àqueles espíritos que ficam na vida espiritual aguardando encarnação. Nos dizem os espíritos que, se essa criança reencarna com 20 anos, por exemplo, que é um período considerado pequeno, ela poderá lembrar-se sim, mas são casos raríssimos, esses casos. Esses casos, em geral, têm alguma finalidade missionária, porque o espírito demora, às vezes, séculos para poder reencarnar. Como eu disse numa pergunta anterior, ultimamente as mensagens dos espíritos, nesses últimos livros que nós temos lido, é que há muita espera para a reencarnação.
Os espíritos reencarnam entre 200, 250 anos, 300 até 600 anos. E esses espíritos já vêm com uma programação reencarnatória, evidentemente com o seu livre-arbítrio, não com aquele destino, como muitos pensam, que tudo que está determinado eu vou passar. A programação reencarnatória é uma programação divina, e essa programação tem vistas à nossa evolução. Nós, com o nosso livre-arbítrio, podemos segui-la ou não, podemos crescer ou estacionar. Agora, quanto ao sonambulismo, é muito comum mesmo as crianças levantarem à noite e andarem pela casa, e os pais ficam muito assustados, porque essa criança poderá abrir uma porta, poderá sair, não é? E isso não acontece. Por quê? Porque a criança está enxergando em espírito. É uma espécie de desdobramento mais acentuado, onde o próprio corpo obedece ao espírito. E a criança anda pela casa, conversa, abre portas e não comete nenhum desatino. No caso de pessoas que cometem desatinos desacordadas não, em sonambulismo, não quer dizer que um espírito, que é a dúvida de muitas pessoas, um espírito esteja ali incorporado, fazendo com que aquele indivíduo faça alguma bobagem. De forma alguma. Sempre vai ser culpado pelo que fizer o espírito encarnado, mesmo que ele esteja sob o jugo de um desencarnado, porque Deus seria injusto de deixar com que outros espíritos fizessem do nosso corpo aquilo que bem entendessem. Nesse estado de emancipação da alma, nós nos desligamos parcialmente do corpo, mas nós ficamos ligados pelo cordão fluídico, em espírito e perispírito, até numa comunicação mediúnica, isto acontece. Mas é por isso que aquele bom médium, o médium educado, é aquele que não fala palavrões, é aquele que não fica se agitando, que não grita. Por quê? Porque ele tem o controle do espírito. E assim também, se nós quisermos matar alguém e vier um espírito obsessor e nos persuadir através do pensamento, nós seremos culpados, porque nós estaremos realmente de acordo com esse espírito. Já se provou, os especialistas em hipnose já provaram que nenhuma pessoa sob o transe hipnótico pode cometer algo que ela não queira. Da mesma forma, no problema da criança. Dr. Calvo, a nossa televisão, ela atinge nos momentos níveis baixíssimos, mostrando corrupção, violência e etc. Os seus produtores, no objetivo de divulgar, acabam propagando e sugestionando a imoralidade. Qual a influência que isto possa exercer em nós, espíritas? Eu ainda volto a dizer que isso tudo é em função de um plano das trevas, no sentido de retardar a liberdade, a verdadeira liberdade, a verdadeira libertação do homem terreno. Então eles querem protelar, porque eles estão desesperados sabendo, as trevas estão desesperadas sabendo que o tempo se aproxima, célere, e elas querem retardar, então lançam a confusão, e se valem justamente do quê? Eles se valem dos meios de comunicação, porque os meios de comunicação são a melhor forma de atingir as massas, e quando atingir as massas, obviamente, vai atingir mais aqueles espíritos despreparados, ou até aqueles espíritos que, como disse a doutora Silvia, é que são aqueles espíritos que se comprazem naquela forma de proceder. Então, obviamente que eles gostam e querem assistir. Tanto é verdade que a televisão vive de ibope, vive de audiência, e ela só bota essas coisas porque tem audiência, portanto tem ibope, então é porque as pessoas gostam de assistir.
Sem dúvida nenhuma, é a imperfeição das pessoas. A maioria das pessoas ainda não está preparada, ainda não entende a verdade. Estão, coitadas, estão um tanto fascinadas pelas aparências e não caem na realidade. É por isso que estes programas vão ao ar. Então, eles são requisitados pelas pessoas, porque se as pessoas não gostassem deles, não teria audiência, não daria ibope e as emissoras não colocariam no ar. Mas isso não absolve as emissoras, não absolve os jornais, não absolve o cinema, não absolve o teatro, não. Por quê? Porque a obrigação daqueles que têm o carisma da comunicação é de orientar, esclarecer, libertar, jamais escravizar, jamais subjugar. E o que está acontecendo é esta subjugação, fazendo a cabeça das pessoas. Agora, claro, eles não podem de forma alguma colocar no ar, dizendo que aquilo é justamente para degradar a mente das pessoas. Então eles vêm sob a forma de reportagem, que isso aí é levar o conhecimento, a notícia, para as pessoas saberem do que está acontecendo. Mas na realidade, isto é um pretexto porque são mentes, geralmente mentes que intelectualmente adestradas, que têm o carisma da comunicação, que receberam com a finalidade de libertar e esclarecer, mas que estão escravizando as pessoas através dos programas que fazem. Estão a serviço das trevas, sem dúvida nenhuma. De acordo com aquele livro lá do Nostradamus, justamente este é o elemento que tem o dente na garganta. O que é a garganta? É o sinônimo da voz. E essa é a voz que fere, é a voz que destrói. Então é o elemento. Está muito certo Nostradamus, viria sim o anticristo que tem o dente na garganta, que são os meios de comunicação que corrompem as pessoas. Não todos é bem verdade. Os meios de comunicação, eles existem para esclarecer e para libertar, nunca para subjugar e para degradar. Mas o que está acontecendo hoje, o que se vê infelizmente pela maioria, é a degradação e a subjugação. Professora Silvia, com que idades os jovens podem começar a desenvolver a mediunidade? Não existe uma idade precisa. Existem alguns problemas relativos à mediunidade em que o jovem, não esclarecido a respeito, às vezes foge porque está sentindo problemas, não dorme direito, e aquele amiguinho que já está fumando maconha, que já está usando outras drogas, a maconha principalmente dá muito sono. Seria melhor que você usasse maconha, que isso vai fazer com que você durma bem. E assim o jovem vai penetrando no mundo das drogas, fugindo das suas realidades, dos seus problemas, sem entendimento. O importante é que quando o jovem sinta algum problema relacionado ao seu comportamento, ele procure o centro espírita, procure o trabalho que é feito de passes, de fluidoterapia, né? De passes, de entendimento, para que ele possa, através desse entendimento, desenvolver a sua mediunidade com Jesus. Nós dizemos a mediunidade com Jesus porque todo desenvolvimento mediúnico deve ser baseado no Evangelho, que é educativo. Por isso mesmo os nossos cursos chamam-se de educação mediúnica. Os cursos não se chamam desenvolvimento mediúnico, mas sim educação mediúnica. Agora, há muitas pessoas que têm muito preconceito, não é, com o desenvolvimento da mediunidade dos jovens, esquecendo que muitos jovens foram os que trouxeram a própria codificação. As antecessoras, as irmãs Fox, eram jovens. Joana d'Arc, que tanto se fala que foi uma das precursoras, com 14 anos de idade, Joana d'Arc já ouvia os espíritos ali darem ordens para que comandasse aquele exército, que ela, uma menina de 14 anos, como saberia se não fosse com as instruções dos espíritos? As irmãs Baudin, que trouxeram a codificação, de todas as formas, nós vemos que as crianças
crianças, jovens no caso, né? De 14, 15 anos, 13 anos, aquela menina Florence Cook, que prestou o seu grande serviço ao espiritismo, doando seus fluidos para que se materializasse Cat King, nas experiências de William Crookes, também era jovem. Mas existe muito preconceito do desenvolvimento da mediunidade no jovem. Certo é que não se deve desenvolver mediunidade aleatoriamente. Sempre deve se desenvolver a mediunidade com responsabilidade, para que o jovem saiba o que está fazendo e que essa sua mediunidade deve servir, antes de tudo, para o bem do próximo. Dr. Calvo, todas as colônias espirituais em volta do planeta Terra, elas seguem os mesmos ensinamentos de Jesus? Estejam elas sobre o Brasil, China, países árabes ou a África? Bem, como aqui também na Terra. Na Terra nós temos aí, por exemplo, Candomblé, nós temos a Umbanda, que são espiritualistas, mas que não estão muito preocupadas, a Umbanda até mais, mas o Candomblé não muito preocupados com o Cristo, nem com os ensinamentos do Cristo, né? Mas com a fenomenologia. Todo respeito, eu quero dizer que eu tenho todo o máximo respeito pela Umbanda e pelo Candomblé, mas eles se preocupam mais com a fenomenologia e com a solução de problemas materiais mais imediatos. E o Espiritismo não, ele se preocupa com o espírito e o depois, o agora e o depois. Então, também no espaço, existem elementos, existem pessoas vindas de outras religiões e que se reúnem em colônias para orientar espíritos que não estão ainda preparados para entender o Espiritismo. Porque, por incrível que pareça, tem pessoas que não estão preparadas mesmo. Elas ainda precisam de mais algumas encarnações para poderem entender. Porque elas estão ainda presas em muitos dogmas que vieram reencarnações seguidas e que foram condicionadas, tem a sua mente polarizada nestas coisas e se torna difícil. Claro que tem essas colônias, então, para orientá-los, para que quando eles despertarem na vida espiritual, para a vida espiritual, se integrarem na vida espiritual, aí sim, aí elas estarão total sob a égide do Cristo. Agora eu quero dizer o seguinte, mas tem muita gente em outras doutrinas, que elas, uma doutrina muçulmana, por exemplo, mas que elas se comportam como se fossem cristãs. Tem sim. Tem, porque o comportamento delas está bem dentro e bem de acordo com os postulados e os ensinamentos e os exemplos do Cristo, embora não sejam cristãs. Então, obviamente, tudo se passa como se fossem cristãs, embora seguindo doutrinas outras que têm que têm patriarcas ou que têm profetas como diretores espirituais dessas doutrinas. Mas ali é a candeia que fumega. E o Cristo disse: não apagueis a candeia que fumega. Professora Silvia, os pais devem forçar os filhos a irem na evangelização? Olha, quando nós levamos os nossos filhos ao médico, e o médico diz, ele precisa tomar tal remédio, ou nossos filhos precisam de tal remédio, nós fazemos de tudo. Se precisar, até eles levam uns tapinhas para tomarem o remédio. É ou não é verdade? Estou errada? Nós não estamos aqui querendo dizer que vocês devam trazer os seus filhos amarrados à força ou apanhando. Nada disso. Gente, Licurgo, isso é da história universal. Um grande legislador de Esparta foi convidado a falar sobre educação. E ele pediu 1 ano para se preparar. Mas todos falam, mas 1 ano? Por que ele precisa se preparar 1 ano? Para educar, para falar sobre educação. Quando passou o prazo de 1 ano, ele apareceu com 2 gaiolas, 2 leões e 2 lebres. Soltou primeiro um leão e uma lebre. Lógico que a lebre ficou estraçalhada. E depois ele soltou o outro leão e a outra lebre.
Todo mundo ficou espantado. Agora outra carnificina vai acontecer. Não. Os dois já estavam acostumados a conviver juntos. Então ele disse: vocês estão vendo o que é a educação? É o exemplo. É mostrar. Portanto, os pais que estão encontrando esta dificuldade de trazer os filhos e sabem que para eles é a melhor solução, procurem vivenciar o que dizem, mostrar que acreditam em Jesus, que acreditam nos seus ensinamentos, colocar em prática algumas das noções do espiritismo, já que somos espíritas, e a criança fatalmente virá desta maneira. Não precisará nem levar uns tapinhas, nem ficar de castigo, não precisará isso. Agora, com o jovem, nós precisamos respeitar o seu livre-arbítrio. Ele já está numa outra condição. Aí, mais ainda os pais, se não o fizeram, devem se esforçar pelo bom exemplo. E aqueles que cuidam da evangelização, da educação espírita, também devem se esforçar, porque depois de todos os esforços dos pais trazerem seus filhos até a casa espírita, e a casa espírita não oferecer uma motivação adequada a essas crianças e jovens, é muito triste. Então todos têm que se mobilizar, pais e educadores, dirigentes de centros, para que os jovens e as crianças cheguem ao espiritismo de uma forma mais suave. Dr. Calvo, eu assisti um programa na TV Gazeta e vi um homem que se chama Henri Cristo e se diz ser Jesus Cristo reencarnado. O que o senhor diz? Já se vê que ele, em se chamando Henri, já se vê que ele, coitado, ele não é... Ele nem sabe o que está falando. Tanto não sabe, porque se soubesse ele sabia que Henri é aquelas letras que o Pilatos mandou colocar, ou que os próprios que o crucificaram o Cristo, colocaram na cruz do Cristo. INRI. INRI quer dizer Jesus Nazarenos Rex Judeus, que quer dizer Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Isso é INRI. Então isso não é nome do Cristo, não tem nada a ver com o nome do Cristo. E ele diz que se chama Henri. Ora, ele adotou aquele dístico lá da cruz, Jesus Nazarenos Rex Judeus, quer dizer, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. De forma que ele obviamente é uma pessoa, é um psicopata dentro da psiquiatria. Então agora eu vou falando já como psiquiatra, ele é um psicopata. Ele tem um problema muito sério, e este problema, naturalmente, ele é o que nós chamamos de esquizoparanoide. O esquizoparanoide, ele tem um delírio de grandeza, e o maior delírio de grandeza qual é? É ser o Cristo ou ser Deus, né? Então, uma certa feita, eu era médico de uma enfermaria do antigo Hospital Psiquiátrico de Vila Mariana, e eu estava medicando os pacientes na enfermaria, e um deles então dizia: doutor, você não me dá remédio porque eu sou Deus, e eu sendo Deus não preciso de remédio, eu trato e curo os outros. E um outro paciente que estava na outra ponta da enfermaria, ele fez sinal para mim, me chamando que fosse até ele. Eu fui até lá, ele fez assim, apontou para o que tinha dito que era Deus e disse: olha doutor, o senhor não acredita nele porque ele é louco varrido, porque Deus sou eu. Então o Henri é isso, quer dizer, é um irmão nosso, coitadinho, que está debaixo de uma obsessão violenta, que já o desorganizou o seu cérebro. Agora, se a sua mente... Agora, eu queria que todos entendessem uma coisa: isso não está... ele não está livre, obviamente, a sua aparição, a sua fala... Não, nós temos que encontrar duas coisas. A primeira dele é um esquizoparanoide, tem um delírio de grandeza. E segundo, ele realmente dá
entrada, dá guarida para um espírito zombeteiro, para um espírito obsessor zombeteiro, que sabe que é difícil alguém acreditar um negócio daquele, para colocar o homem no ridículo. Tanto é verdade que vocês podem notar, quando ninguém faz nenhuma pergunta para ele, como se ele fosse Cristo, diz: ô Cristo, então me responde tal coisa. Vocês notam que ele fala sem inflar as bochechas. Agora, quando ele começa a responder como se fosse Cristo, pode notar que ele infla as bochechas, mostrando que ali tem uma outra entidade que o está, vamos chamar assim, mediunicamente dirigindo. E obviamente que está fazendo porque ele obviamente se compraz naquilo, porque aquilo vem ao encontro do seu pensamento, que é um pensamento megalomaníaco. Professora Silvia, como é que funciona o movimento da mocidade aqui na FESP e quantos alunos nós temos hoje? No total, entre 3 e 23 anos, nós temos atualmente quase 2.000 alunos. O movimento cresceu bastante, graças a Deus, mas nós tomamos algumas providências para que esse movimento realmente crescesse, que os jovens procurassem mais a casa espírita e os pais tivessem mais confiança também e pudéssemos ajudar aqueles trabalhadores da casa que ficam nos trabalhos, tanto do DEPASSE como da área de ensino, como em outros trabalhos daqui da casa, e que esses trabalhos duram no mínimo 2 horas. Nós ampliamos os horários, não é? Para 3 horas, para que a criança tenha um momento de lazer entre a parte evangélico-doutrinária e a integração social, que é a parte de artes, onde ela assimila o conteúdo da parte evangélico-doutrinária de forma mais alegre e mais agradável. Nós hoje estamos com a área funcionando às segundas-feiras, às quartas-feiras, sábados de manhã e sábados à tarde. Nossa intenção é, para o futuro, fazer com que a área fique aberta todos os dias da semana. Para isso, estamos fazendo curso para evangelizadores, educadores espíritas, especializados em diversas faixas etárias, porque, não sei se vocês já perceberam isso, mas quando a gente está muito deprimido, muito chateado, querendo ficar só, nós não encontramos um espaço, às vezes, na casa espírita para ficarmos sozinhos. E nós vamos criar esse espaço, deixando a nossa área de infância, juventude e mocidade aberta todos os dias. Os domingos foram reservados para que todos os jovens da semana inteira e do sábado também se reúnam em simpósios pinga-fogo como hoje, passeios, visitas de caridade, já foram 2 vezes a Pirapitingui, e assim fazer com que esses jovens se tornem fraternos, se tornem amigos, porque o grande problema da nossa sociedade hoje, como já foi dito aqui, são as drogas, o sexo indiscriminado. E para o jovem sair de tudo isso, quando ele resolve sair, nós que trabalhamos no trabalho de AIDS e drogas, no P3AT lá do DEPASSE, nós vemos esses problemas muito de perto. Esses jovens não têm mais aquela turma. Se eles quiserem sair da droga, eles precisam de uma turma nova. E a nossa intenção, e toda a nossa equipe que trabalha junto, foi formar essa turma nova para os jovens. De que maneira? Abrindo em outros horários, fazendo com que os pais que vêm à federação não deixem seus filhos com os vizinhos na rua, tragam desde pequenininhos para que eles já se acostumem com a elucidação espírita, com o trabalho de amor e de caridade, assim ficando todos juntos. No domingo, muitos que participavam do domingo, que era de 45 minutos, que se dava a sua parte evangélico-doutrinária, muitos se transferiram para o sábado, mesmo porque, por decisão da diretoria, nós consideramos que com 16 anos, o jovem já pode sim conhecer a doutrina mais profundamente, e a área de ensino não funciona aos domingos, só funciona aos sábados à tarde. Provavelmente no futuro, se pudermos encontrar um caminho para que esses jovens participem no domingo, também na área de ensino, fazendo o curso preparatório, tendo todos
a mesma orientação, com certeza nós o faremos. Mas, por hora, nós pretendemos ficar abertos de segunda a sábado e deixar os domingos para passeios, simpósios, pinga-fogo, encontros de mocidades que são muito importantes. Hoje, nós temos um problema diferente na sociedade. Muitos jovens que trabalham no comércio vieram conversar comigo que os shopping centers, as lojas de comércio ficam agora abertas aos sábados e domingos. E eles se transferiram para quarta-feira, para segunda-feira, os que estavam no preparatório, porque nós temos o preparatório na segunda-feira. Portanto, o jovem tem muito mais oportunidade de frequentar a casa. Se ele pode vir fazer o preparatório na segunda-feira, ficar conosco na quarta-feira, porque é o momento que ele tem que o seu trabalho permite, porque agora ele já está trabalhando nos sábados e domingos. Nós sabemos hoje que todas as casas de comércio ficam abertas nos sábados e nos domingos. Então, havia uma emergência de nós transformarmos a área no que diz respeito a essa estrutura de horários, para que todos pudessem aproveitar melhor. Dr. Calvo, após a morte de dois espíritos, há possibilidade deles se reencontrarem no plano espiritual? Exemplo, mãe e filho, marido e mulher, dois irmãos, dois inimigos. Com toda certeza, há possibilidade sim. Agora, ocorre que às vezes, aí diz, por exemplo, marido e mulher. Se marido e mulher não cultivaram amizade, bem-querer, então continuarão depois que desencarnarem, cada um vai procurar os seus interesses, cada um para um lado, quer dizer, cumpriram a missão, vieram juntos, construíram um lar, tiveram filhos, mas não cultivaram aquela amizade espiritual necessária, simplesmente cumpriram as regras materiais, as regras sociais, e depois, na vida espiritual, cada um vai para um lado, sim senhor. Agora, de um modo geral, não é assim que ocorre, porque geralmente, de início, muitas pessoas se casam pelo apelo sexual. Fica fascinado com aquele belo corpo, com aquela sensualidade, então é uma paixão, se casam. E depois, como são pessoas de espírito bem formado, diz, eu não vou agora me divorciar nem de nada, porque quando mistura as escovas de dente, as fantasias desaparecem, vem a realidade. E aí as pessoas, de um modo geral, né, cada uma quer já procurar outro lado, mas pessoas de espírito bem formado dizem, não, esse compromisso assumido eu vou cumprir, vamos lá. Então procuram, não é, fazer amizade, desenvolver aquele bem-querer, que esse é o verdadeiro amor, é o bem-querer espiritual, não aquele do apelo carnal, não é verdade? Porque a carne fica aí e acabou, espiritual. Então vão se encontrar assim, dois irmãos. Agora, tem irmãos aqui que já eram inimigos de outras eras, vieram aqui para se reconciliar, mas não se reconciliam, continuam se odiando. Do lado de lá se encontram sim, mas continuam se odiando, continuam separados, embora possam se encontrar. Então isso é muito relativo, né? Dependendo de como esteja a vibração de cada um em relação ao outro. Mutuamente é assim que as coisas são. Agora, é muito comum, se os dois se querem bem, mas os dois têm problemas, do ponto de vista moral, pode ser que os dois vão para o mesmo umbral, fiquem lá curtindo um umbral juntos, né? Um se apoiando no ombro do outro. Professora Silvia, trabalhamos com a evangelização infantil numa casa espírita do interior. Nós gostaríamos de saber se é possível conhecer o trabalho da federação, quando acontecem as aulas da criança e como fazer para assistirmos um dia essa aula. Como nós devemos fazer esse contato? Bom, nós estamos abertos todos os dias. No quarto andar fica a Secretaria da Área de Infância, Juventude e Mocidade. Então vocês poderão fazer o contato lá no quarto andar, marcar uma entrevista, ou se porventura estiverem aqui hoje, podem já conversar comigo na saída do Pinga-Fogo, e nós podemos marcar então um encontro e verificarmos como nós podemos passar a apostila de programas para vocês e todo o trabalho que nós fazemos na área, com grande prazer. Dr. Calvo,
Qual a posição do espírita referente à relação sexual antes do casamento? Eu, sinceramente, eu recomendo, se for possível, eu recomendo a abstinência, eu recomendo que esperem se casar. Porque as mais das vezes não estão preparados mentalmente, não conhece, ainda não misturaram as escovas de dente, ainda estão na época da fantasia e de repente podem ter problemas, principalmente porque quando duas pessoas se casam, elas se conhecem, passam a se conhecer intimamente. E aí é fácil não saber quais são os defeitos do outro, se o outro tem doença, se não tem doença. Agora, encontra uma pessoa no shopping, chega lá, gostou da estampa, ou o rapaz da menina ou a menina do rapaz. Vamos fazer um programa, vão lá pro motel. Lá rola as piores coisas, todo mundo sabe, inclusive rola também, se esse rapaz é viciado em cocaína, vai induzir a menina a cheirar cocaína, e ali tem uma porção de coisa. Por outro lado, também existe uma depravação, porque no motel rolam as maiores depravações, então as pessoas acabam se degradando, acabam transgredindo o 6º mandamento, então a pessoa precisa tomar muito cuidado. E por outro lado, além disso, pode também pegar uma moléstia, não sabe se o rapaz, ele pode ter, por exemplo, AIDS, mas o rapaz pode ter, por exemplo, o herpes, o número 2, o herpes 2. Se ele tiver o herpes 2, ele vai passar o herpes para ela. Esse herpes não necessariamente vai atingir os grandes lábios vulvares, não. Ele pode estar na nádega, pode estar nas mamas, pode estar na coxa. E a pessoa pensa, eu estou um herpes simples comum. Mas pode ser o número 2. Se for o número 2, com certeza vai evoluir para carcinoma de colo de útero. Por isso que atualmente, gente, está um pavor. O que está dando de carcinoma, de câncer de colo de útero em meninas de 14, 15, 16, 17 anos é absurdo, justamente por causa desse herpes, que é o herpes 2. O herpes 2, ele evolui para carcinoma. E as pessoas precisam tomar muito cuidado. Por isso que eu inclusive escrevi um livrinho sobre moléstias sexualmente transmissíveis. Eu mandei fazer 50 mil exemplares, ainda não distribuí, vou distribuir agora, daqui para frente. Mas esse livrinho, lá eu coloco assim a recomendação: todas as pessoas do sexo feminino que têm o herpes genital, que é o herpes 2, que não necessariamente está nos lábios vulvares, que pode estar em outra área de coxa, nádegas e assim por diante, até mama, procurem fazer o exame de citologia oncótica e o Papa Nicolau, no mínimo cada 2 anos, para de repente apanhar um eventual carcinoma em início no colo do útero, para poder, porque ele é curável, desde que apanhado logo de início. Professora Silvia, o homem ele é polígamo por natureza. Como é que o casamento pode dar certo se no contrato social é preciso não ser adúltero? A poligamia é uma lei da sociedade, vamos assim dizer. Na realidade, quando nós vamos saindo da poligamia, entrando na monogamia, isto significa um avanço evolutivo. Vocês podem notar isso pelos instintos nos animais, não é? O animal age instintamente. Os homens primitivos das cavernas, eles eram sim polígamos, mas eles ainda tinham os resquícios muito animalescos. À medida que a sociedade avança em evolução intelectual e moral, principalmente moral, nós precisamos optar pela monogamia, porque a monogamia é muito mais higiênica, como agora mesmo se citou o Dr. Calvo, não é? Evita doenças sexualmente transmissíveis. O amor livre não está no contexto espírita, apesar que o espiritismo não proíbe nada,
mas é obrigação nossa, depois de lermos a codificação, de orientar todos aqueles jovens que a poligamia, amor livre, vai trazer consequências funestas para a sua vida material e espiritual. Se o jovem desencarna numa dessas doenças, se ele provoca doenças numa sociedade, se ele espalha essas doenças como a AIDS, quantos casos nós temos que fazer palestras a respeito de não passar adiante a doença da AIDS, porque ela só se alastrou devido à poligamia. Portanto, para nós casarmos, como você disse, o adultério, né? Lógico, quando duas pessoas se casam, elas se amam inteiramente. E amar é diferente de apaixonar-se. A paixão é algo passageiro, é algo que nós queremos para nós mesmos, algo que nós queremos como material. O amor verdadeiro é uma doação integral do ser. E essa doação integral do ser não trai ninguém, não fala mal, respeita muito. Portanto, o casamento deve ser bem pensado, deve ser bem planejado. E não pensem vocês que todos os casamentos são planejados no plano espiritual. Como diz o Richard Simonetti, né, num dos seus livros, ele tem muitos livros e se dirige muito a jovens. Ele diz assim: olha, o plano espiritual faz programas divinos, não são os programinhas que vocês costumam fazer aqui na Terra. E o jovem realmente precisa aprender a discernir, a preocupar-se com o seu corpo e com a sua alma. Dr. Calvo, qual é a importância da glândula pineal para o médium e a sua função? Bem, a glândula pineal, ela é, vamos chamar assim, juntamente com a hipófise, essas duas glândulas são as glândulas da espiritualidade, são as glândulas da mediunidade. Porque a glândula pineal está na ligação direta com o tálamo e o hipotálamo, que são os centros de ligação entre o somático e o perispírito. Porque o perispírito é semimatéria. O perispírito é formado por matéria quintessenciada. É uma matéria muito sublimada, mas é matéria. E ela, então, ela é o intermediário. O perispírito é o intermediário entre o espírito e o somático, e o soma, e a matéria, o corpo físico. E justamente isto se dá através esta tríade: glândula pineal, tálamo e hipotálamo. Professora Silvia, como é que eu posso ajudar o meu filho na escolha da profissão? Todos nós chegamos com tendências, não é? E nós ajudaremos da melhor maneira se nós observarmos os nossos filhos, se nós ficarmos muito perto deles, se nós conversarmos com eles. O que acontece muito hoje é que os pais, infelizmente, depois dos anos 60, com essa liberdade, entre aspas, que houve, né? que na realidade houve mais libertinagem do que liberdade da mulher. Nós estamos numa fase de transição, é verdade, não é? Mas pais e mães saem de casa, acham que têm os mesmos direitos e quase que não conversam com a criança, não ficam perto dela para observar-lhe as tendências inatas. Porque todos nós chegamos realmente com tendências a determinadas profissões. E é preciso observar, aí estará a ajuda. Se não conseguirmos mesmo, então podemos procurar profissionais, não é? De preferência aqueles de bom senso que não orientem de forma a seus interesses pessoais. Dr. Calvo, se chegamos nesse mundo com uma programação reencarnatória, o destino pode ser mudado na juventude? Bem, como já falou a doutora Silvia, o destino ele é relativo. Eu quero usar até uma comparação, que eu acho genial essa comparação, do Mino Carta. Mino Carta é um jornalista, que ele foi dono da revista Isto É, e ele tinha um programa até na televisão.
Ele é uma pessoa muito inteligente. E ele diz assim: o destino é como um jogo de cartas. É assim, distribuem-se as cartas, estão os jogadores na mesa, distribuem-se as cartas, uma para um, outra para outro, outra para outra, outra para outro, uma para um, outra para outro, para outro, para outro. Cada um então tem as suas cartas, isso é o destino. Agora, cada um com estas cartas faz o seu jogo. Deu para entender? Então, Deus dá às pessoas as fases e partes principais da sua jornada reencarnatória. Agora, ele vai trilhar de acordo com o seu livre-arbítrio. Então, cada um faz o seu jogo. Para nós finalizarmos, a nossa última pergunta ao Dr. Calvo. Um crime hediondo, ele pode ser provocado por um obsessor desencarnado? Olha, é a mesma coisa que quando nós falamos do INRI, né? E a mesma coisa como colocou a doutora Silvia. Sempre entra o livre-arbítrio. A criatura pode estar até, de alguma maneira, com problemas mentais, mas sempre ele tem dentro dele aquela semente que Deus plantou, que é a semente do bom senso e da autocrítica. Se ele aceita, é porque ele se compraz naquilo, como a doutora Silvia acabou de falar em relação ao jovem. Se ele aceita aquela situação, é porque ele gosta dela. Então, a mesma coisa. Como é que um espírito desencarnado, ele vai cometer um crime e que seja só por ele? De forma alguma. Ele vai procurar alguém que tenha uma tendência homicida, que tenha um instinto próprio para a agressividade destrutiva, heterodestrutiva, e vai usar aquele indivíduo então como um instrumento. Isso, como por exemplo no caso das bebidas alcoólicas, nós temos espíritos que desencarnam intoxicados pela bebida alcoólica. Do lado de lá, ele vive materialmente, embora não tendo corpo, ele vive em função de sensações materiais. Então o que ele faz? Ele vai buscar um indivíduo que tem tendência para o alcoolismo, ou até um indivíduo que gosta de beber, e vai se associar a ele, através a bebida, que é aquele elemento que serve de médium para esse espírito, vai bebendo, o espírito vai sorvendo os eflúvios etéreos que emanam dali. Então, também ocorre quando se dá para um homicídio. Ele vai procurar uma pessoa com a tendência, ou até um que já é homicida, e vai ocupá-lo como um médium para a execução do seu desejo. Mas sempre tem que haver anuência do obsidiado. Aqui a Federação Espírita do Estado de São Paulo, mais uma vez aqui agradece a participação do Dr. Alberto Calvo, professora Silvia Pública na manhã de hoje, procurando aqui dissipar dúvidas, indagações, tudo aquilo que realmente ainda nos questiona. Nós esperamos que esse trabalho tenha conseguido atingir os seus objetivos e, acima de tudo, fica aquela proposta pelas perguntas que não foram respondidas, um motivo aqui para que nós venhamos para o próximo ano dar continuidade, fazermos outros encontros como este, onde nós possamos assim buscar o nosso crescimento e a nossa evolução. Os nossos aplausos para os nossos convidados.